de pé, abrirmos a Escritura no Salmo 32. Diz a palavra do Senhor. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. E regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ajuntamento solene nessa noite. Obrigado pelo teu povo estar reunido. Obrigado porque aqui temos idosos, jovens, crianças de peito. Obrigado porque este é o teu arraial, Senhor, e não há nada mais belo nesta terra do que o ajuntamento do teu povo para te adorar. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos dá a sua verdade. Fala conosco mais uma vez nesta noite, Senhor. Pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade manifesta de tantas formas. Sê paciente conosco. Sê propício a nós, pecadores. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, santifica-nos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, este é um salmo de Davi, um salmo muito conhecido pela sua abordagem a respeito da contrição, da confissão de pecados. É um salmo que nos ensina muito sobre confiança no Senhor, sobre redenção, sobre remissão, sobre perdão. É um salmo que demonstra, basicamente, meus irmãos, o desespero de um pecador. Eu não sei como você entrou aqui por estas portas nessa noite. Eu não tenho compreensão de como está o seu coração. Eu não sei o que trouxe você à igreja nessa noite. Talvez você tenha vindo por um hábito. Talvez você tenha vindo verdadeiramente sedento de ouvir a voz do seu Deus. Talvez você tenha vindo com o intuito de professar fé em Cristo como o único salvador de sua alma. Talvez você tenha vindo por um convite e você não dimensionava jamais o que poderia acontecer neste culto ou o que você poderia ou poderá
ouve. Eu não sei, mas o que eu sei é que este salmo fala muito tanto a crentes como àqueles que não professam fé salvadora no Redentor. Este salmo fala de um coração pecador. Este salmo fala da felicidade disposta a esse pecador imerso no seu desespero. Eu queria falar um pouco com vocês nesta noite a respeito de desespero. Não apenas sobre pecado, mas pelo próprio sentimento de desespero. O desespero é algo que nos enche assim como um copo é cheio de água, quando uma garrafa é inclinada sobre ele até transbordá-lo. O desespero é algo que nos toma, é algo que nos preenche, é algo que nos cerca, é algo que nos sepulta. O desespero é como se nós estivéssemos sendo afogados, amarrados de pés e mãos, sem conseguirmos sair debaixo daquela água, sem termos condição de puxarmos fôlego para respirar. Literalmente, o desespero se mistura com a ansiedade e causa em nós tantos males, e literalmente até tira o nosso fôlego, não é assim? Se você já enfrentou isso, já passou ou está passando, você sabe do que eu estou falando. Este é um sentimento ou um estado da alma que não é desconhecido na vida prática das pessoas. Talvez não seja desconhecido de você. A teologia tem falado muito sobre isso durante muito tempo, ou desde sempre, ou desde os salmistas. João Calvino dizia que os salmos são uma verdadeira anatomia da alma. Mas tempos depois, quando nós observamos a história das ideias, a história do pensamento humano, a história basicamente da filosofia, nós vamos ver filósofos inclinados a este tema, principalmente o existencialismo. O existencialismo moderno se debruça até hoje. Os estudiosos que estudam esse período da filosofia ainda pensam até hoje o que é o desespero. O que é esse sentimento de estar mergulhado ou preso ou morto diante de circunstâncias que não podem ser mudadas? A psicologia trabalha com a matéria também, investigando o comportamento humano com respeito ao desespero e tudo que antecede o desespero. O desespero não surge do nada, ele tem antecessores. Há coisas que acompanham o desespero. O desespero está ligado basicamente a nossa impotência diante de várias situações internas e externas. É quando nós não podemos fazer absolutamente nada e a coisa está verdadeiramente sendo esganada na nossa vida, o nosso pescoço está sendo apertado e nada pode se fazer. Nós podemos entender que, ao pensarmos sobre isso, devemos considerar inicialmente que o homem é um ser finito e temporal, mas ao mesmo tempo ele é um ser que existirá para sempre. Ao mesmo tempo que ele experimenta finitude, começo, ele também experimenta uma falta de finalidade, no sentido de que ele não terá fim. Uma vez nascidos, uma vez criados, jamais teremos fim. Então, ao mesmo tempo que somos finitos, somos também eternos em alguma medida. Em algum momento que pensamos sobre isso e sabemos e entendemos que somos temporais, somos também eternos, porque nunca mais teremos fim. Uma vez nascidos, jamais deixaremos de existir. Alguns filósofos existencialistas diziam que o verdadeiro sentido da vida está quando, na verdade, nós não vivemos mais. Daí isso está ligado muitas vezes ao suicídio. Que o verdadeiro significado, ou a verdadeira libertação, ou a verdadeira redenção, a remissão, de fato, a se desprender das algemas, se desatar das cordas grossas do desespero, da ansiedade, é o suicídio. É dar cabo à vida, é tirar aquilo que está perturbando. E se a vida é o que está perturbando de fato, o que fazer se não tirá-la? O desespero nos leva ao pensamento suicida imediatamente. Talvez você esteja aqui e nunca tenha tido um pensamento suicida. Talvez você esteja aqui e você já tenha tido pensamento suicida. Talvez você tenha tido pensamento suicida hoje.
Talvez você esteja tendo pensamento suicida agora. Talvez coisas que lhe envolveram, que lhe cercaram, que lhe espremeram, que lhe esmagaram, sussurraram no seu ouvido. Só há uma alternativa. O sentido da coisa está quando a vida termina. Quando você acaba. E talvez o auto-engano no seu coração venha se tornar cada dia mais crescente. Mais ou menos assim. Se eu acabar com isso, eu vou deixar de trazer sofrimento para as pessoas. Eu vou deixar de trazer sofrimento para a minha família. Eu vou deixar de trazer esse peso do que eu sou, do que eu estou vivendo, da prisão, do claustro que é a minha mente e as minhas emoções. Eu me desprendo disso, me liberto disso, e as pessoas também ficam libertas disso. Elas vão sofrer por um período, mas depois elas estão livres de mim. E eu fico livre disso. Então, a única saída para esta situação desesperadora, somente eu posso encontrar através do suicídio. O suicídio é o ápice do desespero. O ápice. É o ponto mais alto. É o centro da crise. Soren Kierkegaard foi um filósofo existencialista. Ele era um cristão. E ele dizia o seguinte sobre o desespero humano. Ele escreveu um texto sobre isso. Um texto belíssimo do ponto de vista filosófico. Ele dizia o seguinte: o desespero é uma doença mortal e universal, bem como uma condenação do pecado. O desespero é uma doença mortal e universal, bem como a condenação do pecado. Veja a comparação que ele faz, né? A condenação do pecado é igualmente desesperadora, porque não há saída para a condenação do pecado. O homem não pode sair dessa condenação sozinho. Ele não pode solucionar sozinho. Então, o desespero promove, de alguma forma, um impulso para uma atitude autônoma de resolução do problema. O desespero é o ponto mais alto da falta de confiança no Criador. Deus não nos criou para o desespero. Deus não nos criou para a perca da esperança. Jean-Paul Sartre, um outro filósofo, do ponto de vista intelectual, genial. Do ponto de vista teológico, precisa ser rejeitado. Do ponto de vista cristão, deve-se ter muito cuidado com ele. Mas a definição dele para o existencialismo, ou melhor, para o desespero, é muito pertinente para o que nós estamos tratando. O desespero é a falta de sentido. É a falta de significado para viver. Para que viver mais? Precisamos pensar nisso, porque várias pessoas têm sofrido esse tipo de pensamento. Várias pessoas na igreja têm sofrido com pensamentos suicidas. Gente que conhece o Evangelho, que conhece Jesus. Mas se alguém conhece Jesus, não pode pensar em suicídio. Posso citar vários servos de Deus que pensaram. Elias é um deles. Não é? Você tem pensado sobre isso? A Escritura nos fala algumas coisas. Vamos observar o Salmo 32. Primeiro, eu queria caminhar com vocês aqui do ponto de vista da estrutura do Salmo. O Salmo está estruturado no que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é uma estrutura literária concêntrica, ou seja, as pontas elas se encontram até um centro, uma ideia central de uniformidade da ideia teológica não apenas do Salmo. A Bíblia está cheia de quiasmos, do Antigo até o Novo Testamento. Quando nós entendemos esse recurso literário, essa construção literária do povo hebreu, nós conseguimos fazer uma leitura mais profunda do texto sagrado. Observe comigo a estrutura quiásmica do Salmo 32. Nós vamos ler o primeiro e o último, e assim sucessivamente, certo? Verso 1. Veja se isso tem sentido para você.
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. O verso primeiro fala da bem-aventurança, exatamente esse regozijo, é essa exultação, é essa felicidade de viver com Deus. Então, bem-aventurado aquele que é perdoado, que recebe de Deus, de fato, essa remissão dos seus pecados. Então, uma vez perdoado, o que é que resta ao homem? Alegre-se no Senhor e regozije-se nele. Exulte a Deus todos os justos de coração. Esse é o mandamento do Senhor. Estão a ordem do Senhor, que Paulo repete isso em Filipenses 4. Alegrai-vos, irmãos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vocês conhecem um mandamento mais difícil do que esse? Conhecem uma orientação bíblica mais difícil do que alegrar-se no Senhor? Talvez amar o inimigo, não é? Talvez amar o inimigo seja mais indigesto. Alegrar-se no Senhor, já diz a frase, é alegrar-se no Senhor, não no que o Senhor pode dar, ou não nas possíveis respostas que Ele pode dar, mas nele, como fonte de toda a alegria do nosso coração. Ou você e eu buscamos alegria que vem do Senhor por causa de algo que Ele pode proporcionar. Nosso coração alegra-se verdadeiramente em Deus. Certamente, um dos problemas do desespero é a falta de alegria em Deus. A falta de satisfação em Deus. E como é duro lutar contra isso. Porque muitas vezes nós sabemos do nosso pecado e ele é conhecido por nós. Ele não está escondido. Nós não somos ignorantes a respeito de como o nosso coração se porta pecaminosamente e rebeldemente contra o Senhor. Nós sabemos. Se nós temos o Espírito, se Ele habita em nós, se Ele nos ensina, se Ele nos guia a toda a verdade, há uma luta dentro de nós do que o Espírito nos diz pela sua verdade e do que a nossa alma diz. É uma luta da nossa verdade contra a verdade de Deus. Isso é o desespero. São as nossas verdades, as nossas compreensões contra as verdades de Deus. E parece que o que Deus está falando é algo tão difícil, tão inalcançável, tão duro. Se eu estou vivendo uma situação tão deplorável da minha vida, um momento tão terrível e tão triste, como Deus age tão impiedosamente, me dizendo, alegre-se em mim. Alegre-se em mim. Como Deus pode fazer isso? Parece um ser tão insensível que está no seu trono soberano, acima de todas as coisas, todas as estrelas, de todas as galáxias, que governa absolutamente tudo, e parece que tudo é autocentrado nele, ele só quer saber dele, e ele ordena simplesmente que eu me alegre diante do caos na minha vida. Como eu faço isso? Como eu posso me alegrar diante do adultério? Como eu posso me alegrar diante do desemprego? Como eu posso me alegrar diante de minha depressão? Como eu posso me alegrar diante da morte? Como eu posso me alegrar diante de tanta catástrofe que me cerca e de um mundo tão ruim? Como eu posso me alegrar? Me diga, como é que eu posso? E assim a gente ora muitas vezes. Como é que eu posso, Senhor, fazer isso? Se nada contribui para que eu seja assim, esquecemos do que Ele nos disse. O meu Espírito foi dado. É quando as nossas verdades prevalecem, meus irmãos, meus amigos. É quando as nossas verdades sobem à superfície e elas se colocam como soberanas e o que nós estamos sentindo e dizendo, pensando, é verdadeiramente o que é. Nós damos nomes às coisas. Nós temos a capacidade de falsificar a realidade. E quando isso acontece, a realidade não é realidade, né? É um mundo paralelo da nossa mente. É uma projeção das nossas ideias. E nós, então, achamos que da forma que nós estamos pensando, é correto. É correto. É como se nós recebêssemos um instrumento musical e alguém dissesse, você precisa colocar os seus dedos no braço deste instrumento e tocar com a mão direita as notas corretas para que saia som. E nós insistíssemos dizendo, não, eu vou colocar ele em cima de uma mesa e eu vou falar para ele tocar. Toque, instrumento, toque. Toque sozinho.
E eu quero que ele execute. Eu quero que ele faça. Eu quero que ele toque alguma peça bonita, talvez de Johann Sebastian Bach. Ou quem sabe que toque as 4 estações de Vivaldi. Isso não acontece. A realidade corresponde à verdade das coisas. O que é real é verdadeiro. Mas nem sempre o que está na nossa mente é verdadeiro. Nem sempre o que nós projetamos é verdadeiro. Nem sempre os nossos juízos são verdadeiros. Nem sempre as nossas análises são verdadeiras, são precisas. A gente constrói pensamentos e para nossa cabeça perturbada, eles são lógicos. Você concorda? Nós construímos um discurso mental, isso aconteceu porque é assim, 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 assim. E a gente vai vendo aqueles balõezinhos, né, do pensamento se encaixando e a gente acha que é aquilo, e quando chega no final, depois do sinal de igual, a gente diz, pronto, é isso. O resultado do cálculo é esse. Eu estou certo. E nós não estamos dispostos a ouvirmos a verdade do Espírito. Não estamos dispostos a ouvirmos o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? A maior felicidade que você possa ter, que você pode ter nessa vida, é o perdão dos seus pecados. De fato, o desespero deve tomar o coração daqueles que não têm o perdão dos pecados. Porque não há esperança fora de Cristo para aqueles pecadores. De fato, ninguém pode ter uma alegria verdadeira no Senhor sem ter o perdão dos pecados. Por isso que bem-aventurado aquele que tem a sua iniquidade perdoada e cujo pecado é coberto. Porque agora este pode alegrar-se no Senhor. Você tem motivo para alegrar o seu coração, cristão. Jesus salvou você. Ele perdoou você. Você é um perdoado. Você tem motivo para alegrar o coração. A nossa época ela é tão banal, né? Ela é tão supérflua, ela é tão absurda, que você encontra cristãos em profunda tristeza porque o seu time de futebol perdeu. Amuados, não é? Amuados. Eu me lembro que eu era adolescente, tocava na igreja. Eu acho que eu já contei essa história a vocês. Mas vocês vão ter que suportar eu contar as mesmas histórias, vários anos, irmãos. Eu era adolescente, tocava na igreja, e um rapaz tocava comigo, comprou uma guitarra nova. Linda a guitarra dele. Ele estava sentado assim no batente da igreja, antes do culto começar, limpando a sua guitarra. E era um amor tão grande. Ele admirava a guitarra. E aí ele colocou a guitarra no pedestal. E aí veio um menininho da igreja de 2 anos, pegou a corda, a primeira corda e puxou assim. E fez, tá. Aquele rapaz olhou para mim. Fez, não acredito não, estou passando mal. Era a primeira vez que eu ia tocar. Eu não tenho outra corda ainda. Ele fez, tem não. Eu não vou tocar mais não. Eu não tenho condição psicológica. Eu esperei, eu esperei essa semana toda. E vocês riem porque vocês não são músicos. Porque se você fosse músico, pergunta aí, a cara de Júnior é de angústia aqui na frente. Nós nos entristecemos com coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Nós nos entristecemos porque alguém arranhou nosso carro e ficamos depressivos com isso. Vocês ficam? Eu fico. Alguém bateu no seu carro, você fica alegre? Eu digo, mas rapaz, quem foi esse? Abençoe ele, Senhor. Nós nos esquecemos facilmente da alegria da salvação. Nos esquecemos facilmente. Veja o verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Isso só acontece com alguém que é justificado pela fé. O Senhor não atribui a ele iniquidade somente se ele for justificado pela fé. E nós já temos visto muito sobre isso em Romanos. Mas veja o verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. E curtir aqui não é igual curtir do Instagram. Certo?
muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 23 nos diz que a bondade e a misericórdia nos seguem, né? Todos os dias da nossa vida. Salmo 32 vai nos dizer que ela nos assistirá. Então, observe novamente, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E o ímpio? O ímpio terá muito sofrimento a curtir na sua condenação. Sabe o que o salmista está dizendo para nós, século 21? Qual é o motivo do seu desespero? É a condenação do inferno? Não? Então alegre-se no Senhor. Alegre-se no Deus da sua salvação. Olhe para o seu Salvador, fonte de toda a sua alegria, de todo o seu regozijo, de toda a sua esperança. Coloque seus olhos nele. Mas o salmista vai agora penetrando mais dentro de nós, né? Parece um espelho que ele está colocando diante de nós. Então ele começa a revelar as coisas mais profundas, sujas e podres do nosso coração pecador. Então, por que muitas vezes estamos numa situação tão prolongada de insatisfação espiritual? O verso 3 nos diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja o versículo 9. Veja que interessante, viu? Enquanto calei, eu envelheci. Eu fui me acabando. E aí o versículo 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula. Que diz o que agora? Sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Percebe que os versos vão se encontrando assim, é belíssimo, né? A construção literária é belíssima. Agora só tenhamos cuidado para a gente não ficar tão deslumbrado com a literatura e perder o ensino. Isso pode acontecer, né? Tanto para a igreja como para o intérprete e o pregador. Vai ficar tão fascinado com a beleza do texto, porque há muita beleza literária na Bíblia, mas ele pode esquecer-se do texto, do ensino do texto. O que o salmista está nos dizendo é que se eu me demoro, se eu sou negligente em confessar e abandonar os meus pecados, verdadeiramente o salmista está me chamando de cavalo e de mula. Que não tem entendimento e que precisa de freio e cabresto para ser dominado. Entende o texto? Entende o ensino? O salmista vem dizendo assim: nós somos bem-aventurados porque temos pecados perdoados. E por sermos bem-aventurados, nós devemos nos alegrar com isso. Nós somos bem-aventurados porque os nossos pecados são cobertos e não temos motivo de desespero, como o ímpio tem motivo de desespero, porque ele vai curtir no inferno toda a sua condenação. Nós somos pessoas que conhecem ao seu Deus. Então, se eu calo o meu pecado, se eu não confesso, se eu não o abandono, eu envelheço e eu vou me acabando nisso e eu vou vivendo como uma mula e como um cavalo que precisa de um cabresto. Ou seja, se eu tenho a alegria da salvação, Deus já me conduz a sair da insatisfação por meio dessa alegria. Mas se eu não saio dessa alegria, se eu não saio dessa insatisfação por meio da alegria, Deus é tão misericordioso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é tão bondoso que Ele me trará pelo cabresto como uma mula e um cavalo. Porque se for assim, se somente for assim, a forma de eu entender o que Deus quer para mim e de me conduzir, então Ele vai me conduzir pelo cabresto como a mula e o cavalo. Mas Deus não quer que perseveremos na nossa teimosia. Tem crente muito teimoso. Tem crente muito teimoso. Tem crente que teima até em não se alegrar quando Deus dá alguma alegria a ele nessa vida. Já viu, não? Tem. Deus abençoou. Não quero não. Não despreze o que Deus lhe dá.
Não faça isso. Se Deus lhe deu família, não despreze. Há muitos que não têm. Há muitos órfãos que servem a Deus e que desejavam estar em família. Há muitas pessoas que precisam de família e não têm. Se Deus lhe deu, não despreze isso. Se Deus lhe deu saúde, não despreze isso. Se Deus lhe deu amigos, não despreze isso. Se Deus lhe deu igreja, não despreze isso. Tudo que Deus lhe deu, não despreze. Porque você está desprezando a bondade de Deus. Mas nós somos tão rápidos em desprezarmos o que Deus nos deu, basta a gente encontrar a primeira dificuldade naquilo que Deus nos deu, né? É como se Deus desse um carro a um crente e o crente ainda reclamasse, dizendo: e a gasolina? Vou andar sem gasolina? Né? E a gasolina? A vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes. Jesus nos ensina isso, né? Como está a nossa satisfação em Deus? Veja o próximo versículo. Versículo de número 4, não é? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista está dizendo que enquanto ele perseverava em não abandonar o seu pecado, o Senhor o disciplinava, a mão do Senhor pesava sobre ele, forçando-o como um cavalo e uma mula a obedecer ao Senhor. Isso não é politicamente correto, né? Chamar alguém de mula e cavalo. Mas o texto, veja a harmonia do que o salmista está mostrando. Veja a harmonia do que o verso 9 estabelece com o verso 4. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, ininterruptamente. Isso nos mostra, irmãos, não um castigo de Deus. Preste atenção. Às vezes a gente foca demais no castigo. De fato, Deus está disciplinando, mas Deus está perseverando em cuidar desse crente pecador. Deus está perseverando em mostrar a esse pecador a alegria da salvação. Mesmo que a gente não persevere, Deus nunca desistirá. Nunca desistirá. Veja o verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do teu servo. Veja o verso 7. Ou a iniquidade do meu pecado, né? Eu que li errado. Verso 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Observe. Confessei o meu pecado. Tu me perdoaste. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aí veja o centro. Verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, porque o verso 6 é a conclusão do Salmo, não o verso 11, entende? A conclusão do Salmo é o verso 6. Se eu tenho esta alegria da salvação, se eu tenho consciência da bem-aventurança do perdão sobre mim, se eu confesso o meu pecado, se eu recebo o perdão de Deus, então, depois de tudo isso, recebendo a instrução do Senhor, sabendo que Ele é o meu esconderijo, Deus é o esconderijo do desesperado. Isso é o que ensina o verso 7. Mas nós procuramos nos esconder em outras coisas. Você procura se esconder aonde? Na sua casa? No seu quarto? Você procura se esconder no seu trabalho? Você procura se esconder das pessoas? Você não quer contato com ninguém? Você não quer ouvir nada de ninguém? Você não quer participar de nada em família? Você não quer frequentar a igreja? Você se oculta aonde? Esse seu esconderijo é inútil.
Ele não pode tirar a angústia do seu coração. Por mais que você se feche, por mais que você se prenda, por mais que você varie a quantidade de cavernas que você procura para entrar, por mais que você se feche, nenhum destes esconderijos preservará você da tribulação e trará alegria ao seu coração. Eles apenas potenciarão a sua angústia e o seu desespero. Mas então, que esconderijo é esse que eu posso ter alívio para a minha angústia? O salmista responde no verso 7: Tu, Senhor, és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Não são os meus castelos. Não são os meus castelos que me protegem. Qual é o seu castelo? Às vezes é a forma de se portar, é a forma de falar, né? Aquela pessoa que ela resolveu não se apegar a ninguém. Ela resolveu ser ríspida, dura, não ser sensível a mais nada. Porque essa é uma armadura, é uma autoproteção. Achando então que ali se protege. Não se protege. A destruição está dentro, não fora. O desespero está dentro, não fora. Pessoas podem aparentemente ser muito fortes, mas profundamente frágeis, num estado de fraqueza terrível. Diz que aqui a colar a gente escuta que alguém se suicidou e quem estava perto diz, mas como isso aconteceu? Uma pessoa tão forte. Não tem ninguém forte, irmãos. Forte é Deus. Forte é Deus. E aí o salmista vem e nos diz assim, tão atualmente, é a sua frase, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação. E aqui isso conta a tribulação do meu coração, a tribulação do meu pecado, a tribulação da minha falta de confiança, a tribulação da minha perseverança em não confessar e abandonar, inclusive a minha insatisfação. Abandone, confesse e abandone a sua insatisfação. Você pensa assim, abandonar um pecado, você pensa em quê? Você pode pensar em quê? Você pode pensar numa infidelidade, você pode pensar num problema relacionado a dinheiro, a poder, a alguma coisa dessa natureza. Não, o salmista, no contexto do salmo, está nos falando do nosso pecado, da nossa insatisfação em Deus. Quanto mais satisfeitos formos em Deus, mais alegria teremos. John Piper diz que quanto mais satisfeitos, mais Deus será glorificado. Então o centro do salmo é, sendo assim, depois de tudo isso, né? Sendo assim, verso 6, todo homem piedoso te fará súplicas. Ele vai orar. Ele vai ao Senhor em oração. Eu falava pela manhã uma frase de John Knox, que dizia, aquele que não busca a Deus na angústia, negou o Senhor. Negou. Mas o orgulho do nosso coração pode ser tão alto, tão imenso, que a gente pode não orar a Deus no tempo da angústia. Ou simplesmente nos auto-enganarmos assim, mas eu não tenho uma vida de oração e no momento de aperto desse eu vou orar? Deus não é como você. Deus não é como você. Ouça, Deus não é como você. Ouça, Deus não é rancoroso. Ouça, que se você tenta falar com uma pessoa várias vezes e ela não responde, e um dia que ela falar, você não vai responder de volta, porque você pode ter essa inclinação à vingança. Mas Deus não é assim. Todas as vezes que um crente ora, Deus ouve. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, irmãos. Na última quinta-feira, nós estudávamos aqui na igreja sobre a ressurreição dos mortos. E eu falava algo mais ou menos assim. O pecado é o homem se colocar no lugar de Deus. A salvação é Deus se colocar no lugar do homem. A salvação é Deus vindo ao nosso encontro em Jesus. Jesus é o ponto de encontro do pecador com o Criador. Dizia Dietrich Bonhoeffer.
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus é este canal, é este caminho, é esta mediação. E depois disso, depois deste homem piedoso buscando a Deus, encontrando-se com o seu Criador, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. É interessante a ideia de águas aqui, né? Porque as águas aqui, elas não estão no contexto de uma enchente física. O Salmo não está falando sobre isso. As águas aqui estão num contexto de angústia, né? Estão no contexto de um pecador desesperado buscando o auxílio divino. E o versículo nos diz que, mesmo aquele homem piedoso que busca ao Senhor com suas súplicas, é possível que as águas transbordem na vida dele. É possível que haja essa enchente. É possível. E é possível que Deus não nos poupe de ver a enchente acontecendo. Mas há uma promessa no versículo em relação às muitas águas. Não atingirão. Não vai destruir. Ele é a nossa esperança. Jesus é a esperança. Para você, crente, Jesus é a esperança. Para você que não serve a Cristo, Jesus é a esperança. Ele é a porta para a alegria verdadeira. Ele é a porta para uma vida completamente transformada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não apenas espiritualmente falando, mas também emocionalmente falando. Jesus é aquele que traz refrigério à alma. Quando eu estou numa condição de pecado, o que resta para mim? Sequidão de estio. Sequidão de estio. Mas quando eu estou numa confissão, numa posição de confessor do meu pecado, o que é que resta para mim? Resta o que Paulo disse, irmãos. Paulo disse assim: eles beberam de uma pedra, e a pedra era Cristo. Sem Cristo, o que resta para mim é sequidão de estio. Mas com Cristo, rios de água viva fluirão do meu ventre. Ele sacia a sede humana. De fato, o homem sem Deus tem um vazio real dentro dele. Um vazio que está lá e não pode ser preenchido por absolutamente nada. Nem por bebida, nem por prostituição, nem por divertimento, nem por dinheiro, nem por nada. Por nenhum tipo de entretenimento. Vai estar sempre lá. Você vai e vai se divertir. E você vai voltar e esse vazio estará lá. Este buraco vai permanecer lá e ele jamais pode ser preenchido. Porque o lugar dele é do Espírito Santo. O lugar dele é de Deus. Se você crê nisso, diga a mim não, diga ao Senhor. Enche-me, Senhor, desta alegria. Se você crê nisso, diga ao Senhor, encha-me, Senhor, da satisfação. Dá-me condições, Senhor, de olhar a vida de outro jeito, de outra forma. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa e nós não percebemos. Amanhã você vai acordar, possivelmente um céu imenso azul de Caruaru, e você vai ouvir o canto dos pássaros. Você vai tomar um banho, você vai sentar na sua mesa, você vai tomar o seu café da manhã. Você vai fazer o seu devocional. E é possível que em tudo isso acontecendo mecanicamente, já na sua vida, você não tenha condição de ver a graça de Deus sendo manifestada no seu pão diário. Na sua vida cotidiana. Porque é mais fácil a gente ver a potente mão de Deus no extraordinário. Então, se a gente estiver sentado tomando café e caiu o gesso da casa, só não caiu de cima da gente, a gente diz assim: Deus me protegeu. Milagre, Deus preservou minha vida.
Mas a gente não consegue ver as coisas ordinárias, pequenas e simples que Deus vai nos dando, que Deus vai nos proporcionando. Alegre seu coração nas coisas pequenas. Aprenda a contentar-se nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas. Nas coisas simples. Comece a olhar. Comece a perceber como Deus cerca você de bondade. Cerca você de graça. Cerca você de tantos motivos, tantas razões, para que você diga: bendito seja o nome do Senhor. Por mais um dia, por mais um minuto, por mais uma hora, por mais uma semana, bendito seja o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito. Olhe para a sua família e veja que ali há a graça de Deus. Olhe para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos e veja que ali há a graça de Deus. Olhe para a sua despensa e veja que ali há a graça sustentadora de Deus para você, a providência de Deus para você. Olhe para o seu veículo e veja que ali há sustento de Deus para você. Se não tiver veículo, olhe para as suas pernas. Deus está sustentando você. Tudo que está ao seu redor está mostrando que Deus é bondoso com você. Não esqueça disso. O desespero mora num coração que não consegue confiar em Deus. Mas essa morada não é dele. Essa morada é de Deus. Este lugar é de Deus. O coração do crente é de Deus. Se você ouve essa pregação e não conhece Jesus como seu Salvador, eu tenho um conselho para você. De novo eu pergunto, por que você veio aqui hoje? O que trouxe você aqui hoje? Foi o seu desespero? Foi a sua falta de esperança que trouxe você aqui hoje? Foram seus conflitos que têm esmagado você? Vocês já viram, né? Aquelas máquinas, não me lembro o nome agora. E quando vai se fazer um prédio, elas começam a... Como é o nome daquilo? Lembram? Bate-estaca, né? Já teve alguma daquela do lado da sua casa? Maravilhoso, né? Dói lá no fundo da alma, né? Lá na divisão. Bum, né? Às vezes o desespero é assim no nosso coração, né? Como um bate-estaca. Nos estremece, nos desestabiliza, nos tira do centro, nos tira do equilíbrio. E o que é que a gente pode fazer? O caminho é um só, meus amigos, meus irmãos. Não dê ouvidos ao desespero. Há sentido para a vida. Há significado para a vida. Jesus é o nome. Jesus é o nome. A felicidade espiritual, a plena felicidade espiritual está em Jesus. A bem-aventurança está em Jesus. As suas maldades podem ser perdoadas em Jesus. Deseje isso. E o que eu faço, pastor? Só diga assim: Deus, estou aqui. Fraco como sou. Impotente como sou. Incapaz como sou. Deus, eu não consigo nem crer. Senhor, eu sei da tua verdade, mas eu não consigo crer. Me faça crer. Mude minha vida, mude meus pensamentos, mude minha postura, mude-me absolutamente. Senhor, já não tem jeito para mim. Para onde eu vou? Se só tu podes fazer alguma coisa, se só tu tens as palavras de vida eterna, então escute a voz do seu Salvador. Venha a mim, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu aliviarei você. Darei descanso à tua alma. Descanso em Deus. Meus amigos e irmãos, que os nossos corações estejam abertos à voz do Espírito. Que os nossos corações estejam abertos à verdade de Deus. Que os nossos corações apeguem-se ao que Deus disse, não ao que o nosso coração diz, porque o profeta disse que o nosso coração é enganoso demais. Ele nos engana. A nossa mente nos engana. A nossa mente é falha, né?
Já teimou alguma vez com alguém de casa dizendo que tinha botado um negócio num lugar e você não botou, estava em outro canto? Já? Eu faço direto isso. E ficou bravo com a outra pessoa que não sabe onde está, né? Mas eu botei aqui. Se for lá em casa, e eu digo assim, minha filha, onde é que está a chave do carro? Está lá, então está o canto, está o prateleira. Eu volto, não está lá não. Está lá. Não está lá não. Vá lá, veja de novo. Eu vou lá, aí eu volto. Não está lá não, preciso da chave do carro. Onde é que está a chave do carro? A chave está lá. Eu disse, mas rapaz, não está não, estou dizendo que não está. Eu fui lá, eu olhei. Você olhou direito? Olhei. Aí ela vai. Aí me chama, ela não me dá, ela me chama. Vem cá. Ela pega a minha cabeça. Diz assim, olhe em frente, não levante os olhos. Você está vendo aqui onde está? Aí eu olho, mas não estava aí não. Ele botou agora. Não estava aí. O pecador é assim, né? Até quando somos forçados a ver a verdade, nós negamos a verdade, né? Teve uma vez que ela disse assim, pega um creme para mim, numa prateleira, não sei do que. Aí tinham duas prateleiras, né? Aí eu só olhei nessa daqui, não estava uma do lado da outra, só olhei nessa. Assim. Minha visão é extremamente limitada. Eu disse, não tá. Ela disse, tá. Eu disse, não tá. Tava do lado de cá, assim, né? A menos de 30 centímetros. E ela disse, mas rapaz, tá aqui do lado. Eu disse, mas você disse nessa. Eu olhei nessa. O pecado nos cega, verdadeiramente, irmãos. O pecado nos impede de ver o óbvio. Qual é o óbvio? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Evangelho, precisamos da graça. Esse é o óbvio e nós não conseguimos ver. A fonte primária e última da nossa felicidade é Deus. E nós não conseguimos ver. Nós achamos que são coisas dessa terra e coisas passageiras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar?